Olá, há 76 anos, nós mulheres conquistamos o direito de votar nas eleições brasileiras. Hoje, 2 mulheres disputam o maior cargo político antes concorrido pelos homens. Pelo mundo afora, as mulheres têm ampliado a participação em cargos eletivos. Alguns dos principais exemplos estão na própria América do Sul. Cristina Kirchner e Michelle Bachelet chegaram ao mais alto cargo na Argentina e no Chile. Ao considerar outros territórios, também não faltam exemplos. Hillary Clinton, secretária de Estado norte-americana. Um dos casos mais emblemáticos é o da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, no poder desde 6 de fevereiro de 1952. Atualmente, é a chefe de Estado há mais tempo no cargo, sendo a segunda do mundo, superada apenas pelo rei da Tailândia. No Brasil, há 4 governadoras, no Pará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Apesar disso, a participação feminina na política ainda é muito pequena. Na Câmara dos Deputados, elas ocupam apenas 8% das cadeiras e no Senado 12%. Desde 2000, esse número só aumenta e o voto feminino será decisivo no resultado. As mulheres representam 70,3 milhões de votos. E como você já deve ter percebido, hoje o assunto do Toda Mulher é a importância do voto feminino nas eleições nacionais. Aqui no estúdio da TV Alerj, a doutora em Ciência Política e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, Cristiane Jales. Mas antes eu fui até as ruas do Rio de Janeiro para saber o que as mulheres pensam da conquista do direito de votar. Vamos ver. 76 anos atrás, somente os homens votavam. Em 1932, esse quadro mudou. A mulher brasileira conquistou o direito de votar nas eleições nacionais. O grande responsável, o Código Eleitoral Provisório. Mesmo assim, a conquista não foi completa. O código permitia apenas que mulheres casadas e com autorização do marido, viúvas e solteiras com renda própria pudessem votar. Em 1933, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a votar e ser eleita deputada federal. O Rio Grande do Norte se tornou o primeiro estado do país a permitir que as mulheres votassem nas eleições. A primeira mulher escolhida para ocupar um cargo eletivo foi Alzira Soriano, no Rio Grande do Norte. Enfim, em 1946, o voto feminino passou a ser obrigatório. O que as mulheres pensam sobre a conquista desse direito? Eu acho que é uma grande conquista, né? Todo esse movimento feminista que aconteceu ao redor do mundo e nacionalmente falando, conquistou esse direito para a mulher e eu acho importante, né? Porque cria uma consciência e tira elas da preguiça, né, de pensar e raciocinar e dá uma autonomia e justifica a mulher hoje no mercado de trabalho e tudo mais. Eu acho isso uma grande oportunidade, né, para nós mulheres, que antigamente era uma coisa muito machista. E agora as mulheres, graças a Deus, podem manifestar os seus pensamentos. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Primeira vez que você vai votar? É. O que você acha do direito da mulher votar, que antigamente só os homens votavam? Para mim, tanto faz. Não acha importante a mulher participar de uma votação? Tudo bem para mim. Primeira vez que eu vou votar, não sei nem como eu vou votar. E os homens? Direitos iguais para todos. Né? A concepção de que os homens são iguais está previsto na Constituição. Né? Com certeza, homens e mulheres. Onde a mulher estiver participando, acho que vai estar sempre de bom tamanho, porque a mulher é que faz a gente viver, da mulher que nós nascemos, e a continuidade da vida ainda é a mulher, né? Apesar do avanço feminino na política, o Brasil ainda não teve nenhuma mulher eleita presidente. Pela primeira vez na história, 2 mulheres concorrem ao cargo. Uma mulher no poder, que antigamente era só os homens que tinham direito de tá, como a gente diz, está escolhendo o que era melhor para todo mundo, o que eles achavam que era melhor para todo mundo. Agora a gente tem essa opinião de achar o que é melhor para a gente também. Acho muito legal e importante também. As mulheres formam a maior parcela do eleitorado brasileiro. Um levantamento divulgado no último dia 20 de julho pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostra que as mulheres representam 51,8% da população votante, o equivalente a 70,3 milhões de mulheres. Em 2006, esse percentual era de 51,6%. O voto feminino será decisivo no resultado das eleições do dia 3 de outubro.
é a liberdade, né, que a mulher tem hoje de expressar a sua opinião, a sua posição no mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante, é uma revolução feminina e hoje a mulher também podendo disputar também o primeiro cargo da política é uma revolução. Doutora Cristiane, como que as mulheres conquistaram o direito de votar, exercer o papel de cidadã brasileira? Foi muito difícil? Foi muito difícil aqui e no mundo. Essa batalha começa na Revolução Francesa e o primeiro país a conquistar o direito de votar e ser votado para as mulheres foi a Suécia, em 1862. No Brasil, desde o Império, com José Bonifácio, a gente tem as primeiras manifestações sobre o direito de voto. Mas José Bonifácio, o que ele pretendia era que mulheres diplomadas por escolas superiores pudessem ter direito a voto. Mas isso nunca andou. Nossa primeira Constituição, em 1890, também durante os debates constituintes, teremos algumas manifestações com relação ao direito para as mulheres, de voto para as mulheres. Isso também não andou, embora a Constituição de 1890 não fale contra o direito de voto. Teve um caso de uma mulher, por conta disso, que votou, né? A gente tem isso na história. A gente vai ter o direito de voto assegurado em 1932, quando o Código Eleitoral ele vai permitir às mulheres votar e ser votada. Então, na primeira eleição pós-Código Eleitoral, a gente já vai ter eleita a nossa primeira deputada federal, que foi a Carlota Queiroz Pereira, né? E antigamente elas votavam também só com autorização do marido, né? Ou mulheres que tivessem uma independência financeira, viúvas. Você vai ter essa relação muito forte de dependência da mulher com relação ao marido. Isso acompanha a participação das mulheres, ainda hoje, na política. Você percebe isso, eu fiz um trabalho há pouco tempo em que você percebe como isso tem diminuído, mas como muitas mulheres, elas fazem a sua entrada na vida, principalmente como candidatas na vida pública, a partir da carreira de maridos. Então você tem basicamente maridos, às vezes pais, irmãos, mas quase sempre maridos. Então você tem essa relação muito forte. Ao mesmo tempo, você tem um movimento feminista já nos anos 20 no Brasil, extremamente potente. Berta Lourdes é um grande nome, um grande exemplo desse movimento feminista. Então você tem isso não acontece só no final dos anos 60 e início dos 70, mas isso no Brasil já está nos anos 20. Várias mulheres elas já têm uma atuação muito intensa em prol da participação das mulheres na vida pública, né? Então, isso tem uma longa história no Brasil. Só para te dar um exemplo de como quase sempre o Brasil é dado como um país atrasado, mas a França, as mulheres só conseguiram o direito de voto após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, após 1945. Nós tivemos quase que 15 anos antes o direito de voto feminino. Nossa, então, tem avanços nesse país também. Nós temos alguns avanços e a questão do voto feminino é um deles, ou seja, a presença das mulheres pequena, ainda muito pequena, insignificante, né, na arena pública brasileira, ela de certa forma é uma conquista que tem muito a ver com os momentos que nós temos fechamentos democráticos no Brasil, ou seja, nossa democracia acaba. Então você tem, por exemplo, hoje nós temos números pequenos que você citou de participação das mulheres no parlamento, mas ao mesmo tempo a gente, durante o regime militar, entre 1964 e 1985, esse período, só 2% de participação. Hoje a gente já tem uma média de 7%. É pouco? Mas acho que estamos avançando, né? E nós vimos aqui na reportagem que as mulheres estão bastante satisfeitas em poder votar. Esse voto feminino foi uma das coisas mais importantes do movimento feminino, conquistado pelo movimento? Foi, desde sempre, ou seja, desde lá da Revolução Francesa, quando você vem com o ideário da igualdade, ou seja, todos os homens são iguais, e homens aí com caixa alta, né, homem em letra maiúscula, né,
a partir de então, o que você tem no movimento feminista é a batalha pelo direito da participação política, ou seja, a batalha pelo direito de participar do voto, porque a partir daí isso significa uma primeira conquista que vai abrir outras conquistas. Então, da participação de voto, você começa a ter participação em outros lugares. Isso significa, por um lado, melhorar também a educação da mulher, a mulher se tornar mais independente dos homens, e com isso ela conseguir ser também um cidadão, né? Ou seja, a conquista do voto é a conquista da cidadania, né, da mulher. Então, nesse ponto, está junto. Por falar de cidadania, a menina de 16 anos, eu perguntei para ela no VT se ela gostava, se ela apreciava o direito de votar feminino, ela disse que não sabia. Você acha que um adolescente de 16 anos está preparado, uma menina de 16 anos, preparada para votar num candidato? Todos nós estamos preparados para votar. O voto é um aprendizado, ou seja, quanto mais se vota, melhor se vota. E tanto os eleitores mudam, como os candidatos também mudam. Então, você, em algum momento, você pode achar que votou certo e daqui a um tempo você perceber que aquele candidato não era bem aquilo que você queria. E você também vai melhorando, vai conhecendo mais, vai se esclarecendo mais e com isso você vai mudando. Mas isso é só a experiência democrática que vai permitir com que uma adolescente, um jovem, uma criança de 16 anos, né, possa, daqui a um tempo, ter um bom voto. Agora, o que é um bom voto? Ninguém sabe o que é isso. Isso é muito relativo. E, na verdade, não é isso que importa. O que importa é que a democracia representativa, ela pensa o voto como um. O importante é votar. Não é a qualidade do voto, porque não há ninguém que fale qual é o voto bom e qual é o voto ruim, né? Então, é o acréscimo de cada um naquela urna, né, que faz o bom voto. O bom voto é aquele que ganha, né? É a proposta que ganha, só isso. Então, um adolescente de 16 anos, ele está dando o seu primeiro voto. Esperemos que dê muitos votos nesse país, que não tenhamos novamente nenhum retrocesso democrático. Porque a boa democracia é aquela que se faz ao longo de muito tempo. Nós temos pouco tempo de democracia. Então, esse é um aprendizado. Estamos aprendendo a participar de um ambiente democrático. E eles também, eu acho que isso é bom. Ok. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com o Toda Mulher, que hoje fala sobre a participação do voto feminino nas eleições 2010. É só um instante, não sai daí, eu volto já já.